Bem-vindos ao Maestria. Se você é um gestor que quer ser protagonista na era da inteligência artificial, esse é o seu lugar. Você está perdido do que você deveria estar fazendo nessa era da inteligência artificial? Muitas ferramentas, muita metodologia, você não sabe direito como aplicar? Preste atenção aqui que a gente estruturou um passo a passo do que você deveria estar fazendo para tornar a sua área AI First em 2026. Eu sou o Lucas Fernandes. Sou o Eduardo Vianelli. E nós somos fundadores da AutoU, uma startup que trabalha com as maiores empresas do mundo implementando tecnologia e inteligência artificial na prática. E hoje a gente vai desdobrar aqui a jornada para o gestor que quer transformar a sua área, seu trabalho, em 2026, aplicando de fato a inteligência artificial para gerar mais resultado. Bom, primeiro, Lucas, vamos se apresentar, vamos mostrar tudo que a gente já faz e já aplicou de inteligência artificial em grandes empresas, porque é muita coisa. Bom, a gente trabalha com as maiores empresas do mundo, como L'Oréal, Nestlé, Colgate, Stellantis, Jaguar Land Rover, Johnson & Johnson, Embraer, dentre outras, implementando tecnologia na prática e inteligência artificial para otimizar os processos de operação dessas empresas, criando soluções AI First para elas. A gente já ganhou o selo dourado do Cubo 2 vezes seguidas, a gente tem soluções implementadas em mais de 15 países diferentes e mais de 150 mil colaboradores já foram beneficiados com produtos que a gente entregou. Então, para tangibilizar um pouco do resultado que a gente entrega, a gente trabalha principalmente numa abordagem que envolve consultoria com o produto. Ou seja, a gente entende todo o seu negócio, toda a sua necessidade, desde a dor até a gente chegar numa solução e aí a gente implementa ela. A gente usa diversas tecnologias para isso, então a gente trabalha com automações, aplicações, a gente trabalha com a parte de dados também e, por último, a gente implementa IA nos seus processos. E ao longo de mais de 10 anos de atuação no mundo corporativo, a gente implementou uma série de soluções digitais, como Analytics, automações, inteligência artificial e plataformas operando AI First nessas maiores empresas do mundo, gerando uma série de casos de sucesso. Mas o foco aqui hoje não é a AutoU, e sim falar como você pode se destacar e virar um gestor protagonista na era da inteligência artificial. Então vamos lá, Edu. Bom, vamos falar aqui do Maestria. O que é o Maestria, né? O Maestria é um conjunto de métodos para você implementar inteligência artificial dentro da sua operação. Então, a gente organizou aqui em diversos temas o que você precisa se preocupar para, de fato, você implementar nos seus processos. É importante que você entenda que essa metodologia aqui, ela serve para você tornar a sua área AI First. E aí eu te pergunto, Lucas, o que é ser AI First? Boa, Edu. Essa é a grande pergunta, né? Então esse termo todo mundo fala AI First, mas o que é isso, né? É quando a inteligência artificial se torna o centro de todas as suas decisões, ações, tarefas, tudo sendo executado ali por esse apoio da tecnologia. Vamos dar um exemplo aqui para o pessoal entender o que a gente está falando. A Amazon é um grande caso disso, porque a Amazon está dentro de um setor que é muito tradicional, que é o setor de varejo. O que a Amazon fez e por que ela é tão especial? Hoje a gente chama a Amazon de uma empresa de tecnologia porque desde o princípio eles entenderam a importância de você conseguir ter todo o seu processo e todos os seus dados mapeados. Quanto mais informação você consegue colocar dentro do seu repositório de dados, mais aprendizados você vai ter dos clientes, mais aprendizados você vai ter da operação, você vai aprender o que funciona, o que não funciona e você vai poder otimizar. Então, como uma empresa tradicional, como essas grandes que já existem há centenas de anos, conseguem implementar a IA, sendo que elas não são a Amazon. Porque a Amazon já nasceu dessa forma. Como que essas empresas que já nasceram muito antes da era digital conseguem se tornar AI First? E aqui que mora o grande desafio, né, Edu? Porque uma coisa é uma empresa nativa digital, como a Amazon, que já nasce com toda a estrutura de dados muito bem estruturada. Mas quando a gente vai para uma empresa grande, né, a gente sabe bem disso, a gente já passou pelas maiores empresas do mundo aqui, a gente percebe que a grande realidade dos dados é um monte de dado disperso em planilha, sistema, e-mail, documento, tudo de forma ali muito mista, né, muito jogada ainda dentro das áreas, e isso dificulta muito essa jornada para de fato virar AI First. Lucas, eu acho que essa discussão ela envolve muitas esferas que são complexas dentro de grandes empresas. A gente está falando de sistemas que já são sistemas antigos. A gente está falando de dados que nem se sabe a qualidade deles. A gente está falando de processos que são processos que nem são bem feitos, nem são os processos ideais, as melhores formas de fazer. E a gente está falando de pessoas, né? Como é que você coloca a pessoa dentro desse centro, desse meio? É uma discussão muito complexa, né, a nível corporativo, né? Porque a gente está falando de muitas esferas diferentes que você precisa se preocupar em níveis diferentes da organização, né? Você está falando de um indivíduo, você está falando de uma área inteira, de uma diretoria, você está falando de uma organização. É muito complexo. Exatamente, Edu. Tem muita complexidade e aí em cima disso ainda tem a grande pressão hoje no mundo corporativo que tem que usar IA, né? Todo mundo sendo cobrado para usar IA. E o que é usar IA? A gente trouxe aqui um primeiro modelo, que esse modelo ele tem como objetivo estruturar discussões que são importantes, né?
Como usar IA, né? Se você é um gestor em 2026 e você não sabe como aplicar IA na sua rotina, este aqui é o caminho. O que a maior parte dos gestores fazem, Lucas? Eles focam na primeira camada, a camada do indivíduo, né? Que a gente chama aqui de T1, que é a primeira camada de transformação. Ou seja, os gestores pensam, vou capacitar meu time vai fazer a transformação acontecer. Você acha que isso faz sentido? Esse daí, na verdade, é o uso mais óbvio, né? Mais fácil e mais prático de usar IA, que é basicamente pegar ali o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Claude e botar para dentro da empresa ali na mão do indivíduo, né? Para começar a ter um ganho. É o uso mais prático, é por onde a maioria das pessoas estão começando, né? Mas não é onde está o grande ganho. Você vai ter um estudo que mostra que aqui você consegue ter 20% a 30% de ganho de produtividade. Mas quando você reinventa a forma de trabalhar, aí sim você pode chegar em 500% de ganho de produtividade. Mas vamos falar mais aqui do indivíduo primeiro, Edu, né? Beleza, dentro do indivíduo tem ganho, é legal, mas o que a gente precisa entender aqui para realmente poder criar esses power users, ter indivíduos que realmente geram mais valor com essa tecnologia? Quando a gente está falando do indivíduo, a gente tem que permitir que ele implemente o que ele encontra no caminho. Porém, ele precisa seguir as diretrizes de segurança da empresa. Ou seja, antes do indivíduo poder ser capacitado, começar a usar IA, precisa haver uma governança. Qual é a IA que está sendo utilizada dentro da empresa? Qual é a licença que a gente vai disponibilizar para os usuários? Tudo isso é muito importante de ser definido antes de você liberar as ferramentas. Mas quando você quer liberar as ferramentas, é fundamental que você entenda que sim, a pessoa do seu time tem que aprender a usar. E tem que ir muito além do chatbot, entendeu? Tem que ir muito além de só conversar ali, tirar meia dúzia de dúvida. Isso é um uso muito restrito ainda, é muito limitado, entendeu? Então, o usuário, ele tem a capacidade de ir além disso. Perfeito, cara. Deixa eu até pegar um gancho aqui, né? Porque o que a gente ainda vê em muita empresa, que é um grande risco, inclusive. Tem muita empresa hoje que está usando inteligência artificial, que na verdade é o chat GPT do próprio colaborador. Aí ele pega ali o e-mail da empresa, né, cara? Tira ali um Ctrl+C, Ctrl+V, manda pro chat GPT dele, essa informação vai direto para o OpenAI sem nenhuma camada de segurança, com dado sensível da empresa. Então ainda tem empresa que ainda está correndo esse risco aqui, tentando usar a inteligência artificial ali apenas no indivíduo e como chat, né? E isso também é uma questão muito grave, né? É. E também uma coisa que acontece muito é que depois que a empresa libera o chat de forma estruturada e tudo mais, eu percebo que muita empresa pensa, pronto, implementando, sabe? Então, parece que se restringe a ter ali uma licença dentro de uma ferramenta que possa ser usada no dia a dia, sabe? Tem muita empresa grande que a gente vê que, cara, botaram lá um chatzinho da própria empresa na mão do colaborador e fala, pronto, acabou, tá liberado a inteligência artificial aqui dentro, né? Já estamos tendo os ganhos da IA. Sim. Isso não é verdade. Sim. Assim, tem uma primeira camada de ganho, né? Assim, tem um primeiro nível de ganho que você consegue com isso, né? Mas até aí, todos os concorrentes estão fazendo a mesma coisa. Então, não tem muita distinção, né? Você não está sendo muito diferente do mercado. E, na verdade, você bota a IA ali na mão do usuário, que às vezes nem está bem capacitado para usar de verdade aquela inteligência artificial como o mundo corporativo pede, né? E fala para ele, usa o chat, cara, ele ainda vai começar a fazer um monte de, o que a gente chama de AI slop, né? Então, começa a aparecer aqueles e-mails que é tudo igual, começa a aparecer aquelas apresentações que são tudo igual, você olha, você já sabe que foi feito por IA. Isso não é bem o ganho aqui que essa tecnologia promete para as empresas, né? Exatamente, exatamente. E aí tem uma segunda camada, né? Que é quando você entende que o indivíduo precisa ser empoderado de fazer as transformações, pelo menos pontuais, da área dele. Isso é um primeiro passo de maturidade que uma empresa consegue atingir. Quando ela entende que o indivíduo é capaz de criar um agente. Legal. Né? Isso aí é o que a gente chama de um power user, né? Sim, exatamente. É um cara que já consegue usar ali a IA para ir automatizando o próprio trabalho, automatizando a área e já trazer alguns ganhos, né? E não vou falar que tá fácil hoje em dia fazer tudo com IA. Não vou falar isso porque não é verdade. Mas está muito mais fácil do que no passado, entendeu? Então, traz um público que antes não tinha muita desenvoltura para usar tecnologias e ferramentas para um ambiente onde você consegue começar a aplicar, entendeu? Legal, legal. E aí você comentou, né, que nesse caso o indivíduo já pode até criar o seu próprio agente. O que é um agente ali que o indivíduo pode criar? Como que ele faria isso também ele por conta própria? Como é que é esse processo? Um agente, ele já assume uma determinada função, ele já faz uma determinada função específica, né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, varre meus e-mails e me traz o resumo de tudo que veio na minha caixa de e-mail naquele dia. Isso é um agente fazendo, né? Então, é uma inteligência artificial, é uma IA aplicada alguma tarefa em específica.
Legal. E até qual ponto você acha realista uma pessoa, um indivíduo, conseguir criar um agente bom ali para sua própria área? E também o que ele precisa ter como recurso e capacitação para ser capaz de virar um power user? Olha, vou falar o que a gente tem visto, né? A gente já tem capacitado empresas justamente nessa camada do indivíduo, que é onde você capacita as pessoas a aplicarem na sua rotina. Então a gente fez um treinamento para uma empresa que a gente capacitou um grupo grande de colaboradores. E aí no final teve até uma premiação que a gente fez para os melhores agentes, os que estavam mais bem construídos, aí tinham nomes e tudo mais que melhoravam tarefas específicas. A gente usou o Copilot Studio nesse caso, da Microsoft. 2 desses cases, né, 2 desses agentes estão sendo utilizados até hoje, estão operacionais até hoje, e já foram apresentados em comitê com diretoria, assim. Caraca. Então, você está falando de uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento e que agora está conseguindo fazer um agente, né? E aí a gente está falando de um agente, né? Então, se ela consegue fazer um, ela consegue fazer 2, ela consegue fazer 3, consegue montar um time de agentes. Então, o Power User é muito poderoso de fato. Se ele for bem capacitado, se ele compreender como ele aplica de forma metódica a tecnologia, ele consegue gerar muito ganho. Legal, legal. E aí só pegar um gancho aqui rapidinho, né? Você falou que usamos o Copilot nesse caso, da Microsoft, e a gente acaba utilizando muito, né, a própria Microsoft porque é o que as empresas já têm homologado. Mas tem muita gente ainda que reclama, às vezes, do Copilot, fala que não é a melhor tecnologia, não é a melhor inteligência artificial, que é um padrão comum dos produtos da Microsoft, né? Muitas vezes não são os melhores produtos, mas é o que já tem ali, né, homologado pela TI, pela empresa, e a gente acaba utilizando, né? Mas dá para fazer coisa legal com o Copilot, então? Nesse caso que você falou do agente, foi um agente ali que trouxe um resultado? Como é que funciona melhor essa questão do Copilot? O Copilot, ele tem suas críticas, naturalmente, mas ele também gera bastante resultado para as empresas. Então, apesar dele não ser tão flexível quanto você usar outras ferramentas, ele permite uma governança muito grande. Então, você consegue acessar os dados que estão dentro da Microsoft, estão dentro lá do seu repositório, consegue acessar o seu Drive, consegue acessar o SharePoint, coisas assim, entendeu? Então, isso é muito conveniente para as empresas grandes e também muito vantajoso do ponto de vista de segurança, sabe? Legal, legal. Então o Copilot ele já tem ali uma camada de segurança, né, que vem automaticamente imputada pela Microsoft, que facilita de você navegar nos dados, nos documentos da empresa mais sensíveis, com toda a camada de segurança. Então isso é uma vantagem do Copilot, né? Por mais que a gente entenda que às vezes tem suas limitações, né? Sim. E aí, também pegando esse gancho, hoje em dia todo mundo quer usar o cloud, né? Fala-se muito do cloud, tá todo mundo ali tentando trazer isso para o mundo corporativo, mas tem um desafio grande também para trazer essa tecnologia. E o que você entende que o cloud se diferencia do Copilot? Como que a empresa pode lidar com isso? Na maior parte das vezes, as empresas optam pela estratégia que acaba sendo a mais conveniente, mais conservadora. Então, a Microsoft ela acaba ganhando esse jogo. Mas você tem outras ferramentas que estão hoje em dia muito mais poderosas, como o cloud, etc., que conseguem gerar muito mais resultado. Mas aí é uma discussão que vai bastante além aqui desse tópico de hoje. E a gente vai falar um pouquinho mais disso no final do vídeo, mas não é o foco aqui hoje, tá, pessoal? O foco aqui é a transformação da sua área e do seu trabalho como gestor protagonista. Legal. Aí, Lucas, falamos muito do indivíduo. Então, o indivíduo ele precisa ser capacitado, o indivíduo ele precisa ter as diretrizes certas para poder trabalhar. E também entender como aplicar isso. Organização. A gente tem também a área, que é o que a gente quer explorar de uma maneira mais profunda. Então, eu vou pular ela por enquanto. E a gente também tem a organização, que eu quero só passar rapidamente por isso, tá? O que uma empresa precisa se preocupar a nível organizacional? Quando você pensa a nível organizacional, aí realmente requer uma coordenação maior entre as diversas áreas e também pensando muito no planejamento estratégico da empresa de onde ela quer chegar. Então você tem que organizar todas as iniciativas de curto, médio e longo prazo da empresa para como que ela caminha para ser realmente uma empresa mais AI first de forma estruturante, né? Exato. E aqui você tem que pensar pelo planejamento estratégico, tem que pensar por como que eu revoluciono aqui minha empresa, o meu negócio. Então é realmente uma discussão mais profunda e que requer uma coordenação entre as áreas e as diversas iniciativas. E um comitê que realmente está pensando aqui, né, em como transformar a empresa em AI First é o melhor caminho que a gente pensa quando vai falar no nível organizacional. Agora vamos falar da área. Como você, gestor protagonista, pode tornar a sua área uma área AI First? Como que você coordena pessoas, sistemas, processos, tudo em volta da inteligência artificial para gerar e escalar os resultados que você gera? A gente, como gestor aqui de uma área, vamos botar esse exemplo. Por onde eu começaria? Eu acho que tem 3 grandes elementos que precisam ser abordados e precisam ser os principais objetivos de uma área AI First. A gente está falando
dos sistemas, a gente está falando dos processos e a gente está falando dos dados. O que mais? Boa, é legal, Edu. E aqui quando a gente entra numa área, fica muito mais fácil da gente organizar ali as entidades necessárias para poder virar AI First. E isso daí, como você falou, dados, sistemas e pessoas. E quando a gente vai hoje na realidade de muitas empresas grandes, ainda tem muita área que se organiza hoje com planilha de Excel, e-mail que chega, documento disperso, informação que está só na cabeça de alguém ali da própria área. Então, esse trabalho de base é a fundação que precisa ser construída para você poder ter os dados necessários, organizados, para poder começar a pensar em transformar a sua área em AI First. Esse é o primeiro passo aqui que a gente precisa dar, que é a fundação de dados. Você que é gestor, provavelmente você vai entender o que eu estou falando. Você deve ter alguns sistemas na sua área, aí às vezes você quer tirar um indicador, você não consegue, aí um processo não funciona, ou então é um processo que nunca foi revisado. Então você não espera, você anseia pela oportunidade de você poder repensar como as coisas funcionam. Isso é muito comum nas empresas. Coisas em planilha, você está falando, às vezes, de processos onde a pessoa sai da sua área, você se perde. Então, assim, tem muitos problemas que são comuns de uma dispersão de dados, né? Exatamente, Edu. E aqui eu vou contar um caso real de um cliente nosso, gerente da B3, a empresa da Bolsa de Valores do Brasil, e eles fizeram um trabalho de base ali muito interessante, muito em apoio com o Altoil também, já está lá mais de 4 anos trabalhando com eles. E o que foi o trabalho de base? Todos os dados deles estão integrados hoje na mesma fonte de dados. Então existe uma fonte única de verdade. Com esse trabalho de dados integrados, facilita muito a criação de agentes, automações, fluxos automatizados que realmente operem nessa lógica AI First. É porque o que acontece? Eu vejo que as empresas elas acham que a IA vai fazer algum milagre. Então, que se você vai dar dados ruins, ou então que você não vai ter os dados certos, e ainda assim ela vai gerar resultados excepcionais. Exatamente, né? E esse caso que eu trouxe, por exemplo, de um caso de sucesso, é o oposto. É realmente ele é um trabalho de base muito bem feito ao longo de vários anos ali, consolidando essas informações, tratando tudo isso, que agora sim permite você ter ali uma aplicação de agentes de inteligência artificial. Então, o grande aprendizado que a gente tira aqui desse case, por exemplo, dos outros cases que a gente faz aqui, é realmente você tirar o tempo, ter o trabalho de conectar seus dados, tratar suas informações e organizar todos os dados ali para a inteligência artificial poder operar. Mas aí, Edu, beleza. Como que a gente consegue fazer isso aqui numa área que hoje ainda está muito bagunçada, com dado em planilha, dado de sistema disperso que não conversa, dado que vem do global? Como que uma área que está nessa situação consegue se organizar para sair dessa situação? Vamos lá, eu acho que tem algumas formas, né? Mas todas elas passam por você fazer o dever de casa. Então, entender quais sistemas que você utiliza, entender quais informações que são essenciais para você ter dentro desse repositório único, entender, né, se esses processos estão bem definidos para gerar esses dados da forma certa. Então, é um trabalho de base mesmo, é você, de fato, conseguir organizar tudo para que você possa centralizar as informações mais essenciais dentro de um lake. Exato, né, Edu? E aí, quando a gente pensa em lake hoje, às vezes parece que é uma discussão da TI, a TI que está implementando o lake, e muitas vezes sim, é verdade. Mas se você, enquanto área, fica esperando ter um lake pronto da TI, vai ser muito difícil você ter seus dados prontos. Até porque tem informação que é da sua área, que nasce ali, por exemplo, por e-mail. Esse dado não vai para o lake da TI. Mas o que a área pode fazer, que é o que a gente vê que dá muito certo aqui, é você construir realmente um banco de dados ali com as informações que são tramitadas pelo trabalho da sua área. Aí sim você vai ter o seu banco único ali centralizado na sua área, que pode alimentar ali outras partes da empresa, mas que vai principalmente te dar uma base, a fundação, para você começar a criar os agentes de verdade e criar os sistemas AI First e a cultura AI First de fato. Então assim, dá para fazer na sua área, em pouco tempo, uma consolidação de um lake central ali da sua área com os dados todos necessários e relevantes. Quanto é possível fazer isso. Quanto tempo, mais ou menos? Boa. Aproximadamente 6 a 8 semanas dá para fazer isso aqui, tá? Mas tem que ter um trabalho de diagnóstico, de mapear ali quais são os dados, as fontes, periodicidade, de onde eles vão organizar tudo isso e criar ali as automações e realmente centralizar tudo num banco de dados, tá? É um trabalho um pouco mais técnico, mas se você pegar alguém bem organizado da sua área ou apoio de alguém, como o Altoil faz, você consegue em 6 a 8 semanas ter um dado muito bem estruturado e a fundação da sua área pronta. Aí, Lucas, tem uma discussão que é muito importante, que é... Bom, eu tenho muita informação dentro da minha área, mas parece que hoje em dia, quando eu entro lá no cloud, parece que ele já sabe tudo. Então, assim, que vantagem que eu tenho? Então, quer dizer que todo o meu legado, todo o meu trabalho de muitos anos, tudo que eu conseguia acumular e adquirir de conhecimento não serve de mais nada? Eu acho que tem essa discussão hoje em dia. Eu acho que as pessoas estão um pouco perdidas.
se todo o aprendizado dela já não é mais útil. Cara, legal. E acho que esse daí é um equívoco comum, que ele parte justamente porque as empresas não têm essa informação muito bem organizada. Então, como você está tentando operar uma IA sem grandes contextos da sua área, da sua empresa, realmente o resultado vem quase que genérico. Então, você joga ali no chat GPT no cloud, ele vai saber tanto quanto você talvez soubesse, porque a sua informação não está bem organizada. Mas quando você pega anos de trabalho ali seu, da sua área, e cataloga tudo isso de fato num banco estruturado, e outra coisa, coordenando informação de fontes diferentes, cara, você tem uma informação ali que não existe na internet, que não existe publicamente disponível, e se você consegue ter isso organizado para alimentar um fluxo de inteligência artificial de fato, cara, isso vai te dar um retorno, um resultado de fato muito melhor. E você vai ter um fluxo de fato automatizado. Que é como a gente falou lá, né, que a Amazon e outras empresas nativas digitais conseguem atuar porque elas têm essa organização de dados muito bem madura, com muito contexto da própria empresa, combinado ao longo de anos de trabalho e de expertise. Exatamente. Então, fazendo uma analogia aqui, que eu acho bem interessante para as pessoas entenderem por que os seus dados da sua organização são tão importantes e em comparação com o que está disponível dentro das IAs hoje em dia, quando você pensa num Gemini, por exemplo, ou num Cloud, ou num ChatGPT, eu acho que uma boa analogia é você pensar num restaurante que faz tudo. Então ele faz hambúrguer, ele faz espaguete, ele faz pizza, ele faz comida japonesa, ele também faz açaí, ele também é um barzinho. Então, assim, ele faz tudo. Então você consegue sentar lá e você consegue pedir qualquer coisa que você quiser. Só que aí eu te pergunto, vai ser o melhor hambúrguer que você já comeu? Vai ser a melhor pizza que você já comeu? Vai ser o melhor japonês da sua vida? Não vai. Por quê? Porque não tem uma especialidade. Então, os seus dados, eles são dados especializados no que você faz. Então, em comparação, por exemplo, nessa analogia, os seus dados é como se você tivesse um restaurante japonês, o melhor restaurante japonês da sua região. Óbvio que o outro que faz tudo não vai competir com você nessa discussão de comida japonesa. Você vai ser o protagonista. Então, quando a gente está falando de dados, é a mesma coisa. Os dados generalistas, eles vão te entregar uma experiência generalista. Os dados próprios, dados autorais, eles vão ser treinados e capacitados só naquilo. Ou seja, eu só faço comida japonesa, né? Então, assim, ele só sabe daquilo. Mas ele sabe muito melhor do que o outro. Entendeu? Então, essa é a grande importância dos seus dados e é nessa direção que as empresas e as áreas precisam caminhar, de tornar os seus dados, que são fontes autorais de vocês, dados próprios, no ouro que vai realmente gerar esse resultado que vocês esperam. Cara, perfeito, Edu. Eu vou pegar um gancho aqui para contar um caso real, tá, de uma empresa muito grande, essa aqui é confidencial, não vou falar o nome, mas que tem um processo de você emitir e formar cargas para poder enviar ali para clientes diversos, né? E esse processo já é feito de forma humana, muito manual, então tem ali um analista que já consegue olhar e falar, não, mas esse cliente aqui eu sei que ele compra muito, que ele costuma comprar, e aquilo ali vai formando uma carga com base nessa inteligência ali de caso a caso, muito subjetiva. Só que todos esses dados, eles existem lá no sistema. Se você puxar o histórico de cada cliente, isso existe nos sistemas, mas não está organizado para usar. Então o humano ele precisa vir manualmente, analisar, pensar, decidir cada caso. Então cada novo pedido que ele chega, ele precisa analisar todo o histórico para poder tomar uma decisão manual. Mas esse dado existe, cara. Lá no banco de dados, existe. Só não está sendo bem utilizado hoje. Agora, no momento que você organiza essa informação, cria uma fundação e traz para um agente de inteligência artificial, vasculhar todo o histórico daquele cliente para poder prever quanto que vai ser a carga, como que vai formar, qual que é o perfil, como que eu devo priorizar aquele cliente frente a outro, com base no dado histórico daquele cliente interagido com a sua empresa, cara, isso daí vai te dar um resultado muito melhor. E não existe dado público, não existe cloud, chat GPT que vá fazer isso sozinho. Você precisa organizar seus dados. Porque aí depois você implementa um algoritmo. Você não vai nem implementar o cloud, você não precisa nem implementar o OpenAI. Você vai implementar um algoritmo seu próprio, treinado, com os seus dados, de forma totalmente segura, que vai tomar a decisão muito mais assertiva. Que é o exemplo do melhor japonês possível, né? O Estrela Michelin, contra ali você tentar pedir para o restaurante que faz de tudo ali da esquina, né? Exatamente, exatamente. E aí, Lucas, eu vou ser bem enfático e eu vou repetir isso 3 vezes para ninguém esquecer. Seus dados são seu maior diferencial. Os seus dados são seu maior diferencial. Os seus dados são seu maior diferencial. No futuro, quando o conhecimento se tornar um commodity, porque é isso que está acontecendo, os seus dados, que são seus e que não estão disponíveis por aí, vão ser o seu maior diferencial. Então é muito importante que todas as pessoas entendam isso e que comecem a cuidar dos dados, né? Comecem a realmente construir a fundação, comecem a realmente colocar tudo isso dentro de um repositório central, dentro de um lake, para que você possa usar esse potencial que você tem.
Cara, perfeitamente, né, Edu? E aí quando você pensa numa empresa centenária, por exemplo, que tem décadas de informação, e conhecimento tácito, dados sendo acumulados, esse é o grande diferencial de uma empresa dessa frente a novos players. Só que se isso não está organizado aqui na fundação, você não consegue aproveitar o poder desse teu diferencial. Isso vale para a empresa, mas também vale para o indivíduo. Cara, você que é gestor de uma área que está há anos ali na empresa, você tem um domínio daquele processo da empresa muito vasto, muito grande. Se você consegue organizar tudo isso aqui numa fundação estruturada, você vai dar superpoderes para a sua área. Cara, e aí você vai se destacar na sua empresa e vai ter que crescer, porque você vai conseguir gerar muito mais resultado para a empresa, porque você pegou todo o seu conhecimento e organizou os dados de forma a gerar mais valor. Esse é o caminho que o gestor protagonista tem que seguir. Perfeito. E aí a gente deu o exemplo da Amazon no início, né? A Amazon é isso, né? Ela tem todos os dados dela estruturados e organizados para usar como inteligência. A Amazon faz exatamente isso. Nubank faz exatamente isso. Netflix faz exatamente isso. Mercado Livre faz exatamente isso. Essas empresas já estão fazendo isso há muitos anos. Então, assim, o caminho começa por você ter esses dados estruturados para usar como inteligência e você, de fato, ser muito superior à sua concorrência. Exato. Exatamente, Edu. E aqui eu vou dar uma pimentada de novo, pessoal. Não adianta esperar que a área de dados central da empresa ou a TI vá conseguir organizar os dados da empresa inteira, de todas as áreas, ainda mais num curto prazo. É muito difícil, foi como eu falei, você precisa assumir o protagonismo de pegar os seus dados, as suas fontes e organizar na sua área esse repositório central de inteligência, essa fundação que vai virar o seu diferencial, o diferencial da sua área. Esse é o papel seu, esse é o papel do gestor protagonista. Sim. Hoje em 2026. Sim, é papel do gestor, exatamente. Na verdade, os 3 aqui são papéis do gestor. Os 3 são responsabilidade do gestor com a sua área. Perfeito, Edu. Bom, vamos lá. Então entendemos aqui que a fundação de dados é essencial, é o primeiro passo, né? E aí vamos supor que você fez o dever de casa, conseguiu organizar, já está com uma estrutura ali mais bem organizada de dados e informações. Qual que é o próximo passo, Edu? O próximo passo é você se organizar para começar a implementar IA na sua rotina, dentro da sua área, usando de fato a tecnologia e aplicando isso de uma forma cada vez mais escalada para atingir resultados. Me dá um exemplo disso? Você tendo os dados organizados, o próximo passo é você começar a aplicar ele usando tecnologia. Então, os dados estão ali, só que eles ainda não estão gerando nenhum tipo de inteligência para você. Você precisa aplicar eles em algum processo, em alguma decisão, em alguma tarefa. Você precisa começar a utilizar esses dados para gerar os resultados. Cara, exatamente, Edu. Eu vou dar mais um exemplo aqui para o pessoal, né? Então, você tem a estrutura de dados pronta. Agora você consegue criar sistemas, que é a segunda parte aqui da nossa metodologia para a sua área virar AI First, que são os AI First Systems. Ou seja, são sistemas que já estão plugados nessa fundação de dados, podendo tomar decisões de forma mais autônoma e com muito mais contexto. Vou dar um exemplo, tá? A gente trabalha com uma empresa multinacional francesa, líder do setor de construção, que em 2022 a gente fez todo esse trabalho de organizar e catalogar os dados, e implementamos um algoritmo que trabalha em cima dessas informações, achando insights. O nome da plataforma é Replica.ai, porque ela acha insights em dados de produção das fábricas e ela consegue gerar ali oportunidades e recomendações. Então, por exemplo, você gerou aqui R$500 mil de saving numa planta. Tem uma outra planta aqui que tem um padrão produtivo muito similar, que se você fizer essa mesma iniciativa, você pode gerar mais R$800 mil de saving, por exemplo. Antigamente, os humanos tinham que fazer essas análises ali de forma muito subjetiva. E agora, a gente tem um AI First System, que é o Replica.ai, que fica automaticamente vasculhando esses dados e gerando essas recomendações e insights diretamente para os gestores das plantas. Aí eles recebem a recomendação, conseguem implementar isso, consegue auferir quanto de ganho foi, a própria plataforma está conectada aos dados, aprendendo isso, retroalimentando, e vai calculando ali quanto de saving já foi gerado. Aqui é um case que já gerou mais de R$8 milhões ali em valor real para a empresa, e que nasceu, pessoal, totalmente aqui dentro da área. Foi uma iniciativa completamente dentro da área de melhoria contínua, que fez esse dever de casa aqui de organizar os dados e implementar um sistema ali AI First, que está gerando resultado até hoje. Então o sistema, o legal dele é que ele fica gerando resultado por muitos anos ali para a empresa e para a organização. Isso é uma das aplicações, né? Tem também um outro case nosso que a gente fez num cliente muito grande, inclusive, que tinha um grande desafio de ficar acompanhando índices de preços globais de contratos. Então, tem uma série de materiais dentro desses contratos que qualquer variação de preço, às vezes cambial, às vezes de algum material em algum lugar, poderia inviabilizar completamente a produção. Então, a gente construiu uma automação que busca todos esses índices, colocou tudo dentro de um repositório único e aplicou a inteligência artificial para gerar
alertas e notificações relacionadas a variações para renegociação de contrato, para antecipar algum possível prejuízo. Então, assim, tem diversos recursos que a gente conseguiu extrair, tendo esses dados centralizados e também baseado no desafio deles, no contrato que eles tinham, baseado na necessidade que eles tinham. Então, isso é uma aplicação que vai muito além do chatbot. Cara, perfeito. E isso só foi possível por causa da fundação de dados que estava muito bem construída e que a gente aprimorou. E porque, como você falou, a gente pegou o aprendizado, o insight, a inteligência da própria área para criar o sistema deles. Porque, cara, isso é algo que nenhuma inteligência artificial genérica vai te entregar. Não tem como o ChatGPT replicar o que um sistema, de fato, ali, como o Edu comentou, bem feito, bem treinado, nos dados da organização, com todo o conhecimento daquele time, é capaz de entregar. Então, esse é o caminho para você criar AI First Systems dentro da sua área. Esse que é mais um case também, nasceu na área, existe na área e segue ali, né, escalando dentro daquela área. Lucas, eu vou falar para você. Se eu fosse gestor em 2026, eu tava maluco, cara. Porque é a primeira vez que você consegue fazer todos os seus sonhos malucos acontecerem. Antigamente, as coisas eram muito mais difíceis de serem implementadas, esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, cara, você consegue fazer muitas coisas diferentes muito rápido. Cara, e Edu, e essa daqui, cara, é a grande oportunidade e é uma tendência econômica, né? Então, como a tecnologia vai ficando cada vez mais fácil, mais acessível, mais barata, permite você ter criações mais customizadas, é o efeito cauda longa, né? Então, antigamente, por exemplo, você queria ver televisão, você tinha 5 canais ali, 5 emissoras que você podia conectar. Cara, hoje em dia você pode ver qualquer coisa que você quiser na internet, vai existir ali uma TV-série pro seu gosto, pra sua especificidade. Até vídeo produzido por IA. Inclusive vídeo produzido por IA, que só vai aumentando essa cauda longa, né? Ou então outra brincadeira que a gente estava fazendo aqui, por exemplo, com carro, né? Antigamente você podia escolher o carro da cor que você quisesse, desde que ele fosse preto. E hoje em dia, cara, os carros saem altamente customizados, porque a tecnologia fica mais acessível, mais fácil de produzir. E quando você traz isso aqui para o mundo corporativo e para a lógica de sistema e tecnologia com inteligência artificial, é um mundo de oportunidades do que é possível fazer hoje em dia. Existem processos de empresas, contas a pagar, contas a receber, que eles são de fato muito padronizados. Então, assim, faz sentido você ter ali um sistema que já é uma coisa madura, de muitos anos e tudo mais. Não faz sentido você substituir. Mas tem uma série de desafios que ficam completamente desassistidos, que hoje em dia eles têm uma forma de resolver rápido e muito mais barato do que antigamente, né? Então a gente começa a viabilizar que certas ideias, certas inovações surjam que antes não surgiriam. Cara, perfeitamente. Vou dar mais um exemplo aqui real, tá? Que o Edu trouxe, né? Um dos nossos clientes, Stellantis, a maior empresa automobilística do mundo. Eles tinham o desafio de treinar todos os colaboradores deles ali em compliance, em temáticas ali da empresa. São mais de 30 mil pessoas, né? Cara, e antigamente você não tinha uma forma de fazer isso. Ou você teria que usar uma plataforma engessada ali para fazer, ou fazer manualmente, né? E agora que a tecnologia está mais acessível, o que eles conseguiram fazer? Eles criaram a própria plataforma deles, o Garage Stellantis, que é um game totalmente customizado na realidade da Stellantis, que faz toda uma jornada de evolução com esse colaborador. Cara, e esse case já foi parar hoje na Índia, no Japão, da Austrália, nos Estados Unidos, no México, está sendo usado em mais de 15 países. Foi uma iniciativa que surgiu do diretor deles, um gestor altamente protagonista, uma liderança realmente referência, que criou aquilo ali para a própria empresa, cara. E o negócio já está rodando há mais de 4 anos, já evoluiu, já está recebendo recurso de A, já ganhou mais de 2 prêmios internacionais ali de destaque, aumentou completamente, né, os índices de atingimento deles ali nas temáticas. Então, assim, revolucionou completamente, cara. Algo que ele fez ali na própria área, sem uma dependência muito grande da TI e realmente criando ali a solução própria para ele. Ele pegou, viu o desafio, viu a dor e resolveu com a tecnologia que está cada vez mais acessível para fazer esse tipo de construção, né, Edu? Exato. E fala-se muito do empreendedor, né? As jornadas do empreendedor e tudo mais, mas pouco se fala do empreendedor corporativo, cara. Verdade. Porque quem move essas empresas grandes, no fundo, são empreendedores que fazem as grandes transformações, que aplicam grandes inovações dentro das diretorias, das áreas. Então, são esses que realmente fazem a diferença. São esses que realmente fazem a diferença, que fazem a transformação acontecer, né? Legal, cara. E aí, pegando também esse gancho, né? Hoje em dia muito se fala, tá muito fácil, tem muita oportunidade para empreender por causa da IA, mas no mundo corporativo também. Então nunca foi tão fácil, né? Você ser um empreendedor corporativo que realmente revoluciona ali sua empresa com as tecnologias, né? Então um cara que é protagonista, que tá querendo melhorar a própria empresa, consegue se destacar muito se ele entender esses conceitos aqui e realmente aplicar a tecnologia certa para revolucionar a empresa.
Isso não é papel do cara que é programador, não é papel do cara que é técnico, é papel do gestor, do cara que entende de negócio, que vai conseguir enxergar a dor, a oportunidade, assim como o empreendedor tem que fazer, ele vai enxergar a oportunidade, a lacuna dentro da própria empresa para poder trazer ali a solução, a tecnologia ideal e empreender lá dentro e ter essa assinatura no próprio nome. Como eu comentei nesse diretor da multinacional, cara, ele já ganhou prêmio internacional de diretor referência porque ele foi um empreendedor corporativo, né? Sim, sim, sim. Então, o que o empreendedor faz, né? O empreendedor, ele vê uma oportunidade, aí ele pega essa oportunidade e ele tenta ir para frente com ela. Ele mobiliza pessoas, ele mobiliza sistemas, então ele coloca ela para frente, né? A pessoa dentro do ambiente corporativo, um gestor, um gerente, um diretor, um coordenador, um especialista, essas pessoas, elas têm o mesmo fluxo de um empreendedor, é a mesma jornada. Tem uma ideia, identifica uma oportunidade, quer levar para frente. Então, o que a gente mais vê, e nossos clientes são todos, né? São empreendedores, né? São pessoas que identificam essas oportunidades e fazem as transformações acontecerem, né? Aí, vamos lá. A gente deu alguns exemplos de aplicação para também abrir a mente de vocês, né? Porque eu entendo que é uma coisa muito nova e as aplicações são inúmeras. Mas o caminho aqui que precisa ser seguido é conseguir fazer isso consistentemente em toda a sua área. Então, a gente está dando um exemplo dentro de uma área, só que na sua área você vai fazer para um caso específico, depois você vai fazer para outro, para outro e para outro. E conforme você vai fazendo vários desse, todos eles vão conversando, todos eles vão ficando integrados, todos eles vão sendo um sistema só. Este é o grande objetivo quando a gente fala de tecnologia na era da IA. E aí, Lucas, quanto tempo eu preciso para conseguir construir esse sonho? Legal, Edu. Essa é a parte que a tecnologia, a inteligência artificial mais nos favorece hoje. Se você tem uma fundação de dados já bem organizada, cara, em algumas semanas você pode ter um AI First System rodando de fato, personalizado, customizado para a sua operação, com seus dados, com seu contexto, com toda a camada de segurança. Isso é possível hoje em dia. Então esse fenômeno é sensacional, porque libera uma quantidade de oportunidades, né, de você implementar um sistema de IA mesmo na sua área, inimaginável há alguns anos atrás. Essa aqui é a grande oportunidade. Mas para isso a gente tem que ter o quê? Pessoas e cultura alinhada para poder realmente revolucionar. Aí fala um pouco mais disso, Edu, por favor. Legal. Quando a gente está falando de aplicar IA, aí se torna um pouquinho mais desafiador porque a gente precisa mobilizar diversas pessoas diferentes em prol de um resultado único, né? Então a gente estruturou um método de como fazer isso. Esse método envolve como mobilizar as pessoas, como que eu aplico o experimento e uso a inteligência artificial em escala e como que eu atinjo os resultados que estão lá no planejamento estratégico de forma consistente. E aí, qual que é o nome desse bloco aqui, Edu, que a gente vai entrar agora? Agora a gente vai falar do AI First Office, que é uma nomenclatura para definir essa operação que aplica IA. A gente falou da importância de você ter seus dados, seu conhecimento centralizados. A gente falou da importância de você ter sistemas que são AI First. E agora a gente vai falar da importância de você ter um método de como implementar IA. No AI First Office, a gente tem alguns elementos aqui. Mas, basicamente, a sua área recebe uma série de inputs. Então, a gente está falando de demandas, oportunidades, dores, gargalos, etc. E tudo isso precisa ser processado, aplicando IA durante todo o processo, até você gerar os outputs, que são os outputs desejados. A gente está falando de receita, velocidade, qualidade, satisfação. Então, entram os desafios, sai o valor gerado e no meio a gente aplica a IA. Boa, Edu. Então a gente falou que a terceira camada aqui agora é o AI First Office, ou seja, um ciclo de inovação constante e pessoas alinhadas na sua área, capazes de enxergar os desafios da sua operação e ir transformando isso de fato em resultado com inteligência artificial, certo? Exatamente. Então, para começarmos aqui no AI First Office, a gente precisa ter o input, ou seja, são os desafios, né, as oportunidades ali na nossa área, e o output, né, ou seja, o que a gente quer de fato tirar ali dessa cultura, desse método de inovação, né? Então esse é o ciclo aqui de inovação. Exatamente. Então alguns inputs, né? Você tem algumas metas corporativas, por exemplo, que você precisa bater. Você tem algumas oportunidades que você enxerga. Então você quer algum objetivo específico e você precisa aplicar IA ao longo de todo esse processo. Então, na verdade, como se o input fosse ali as entregáveis da sua área, né? Então, quais são as responsabilidades que a sua área tem que entregar? Aquilo ali é o que pode servir como input para o nosso AI First Office acelerar essas suas entregáveis com inteligência artificial. Exatamente. Legal.
E aí, para um gestor protagonista, né, que quer começar a montar o seu iFirst Office ou quer começar a trazer um primeiro desafio aqui para poder passar por essa metodologia, qual seria o primeiro passo para esse gestor protagonista fazer? Foca em mapear tudo. Foca em mapear seus processos, foca em mapear suas dores, foca em começar a mapear os dados que você tem. É importante que você mapeie tudo, que você tenha tudo organizado. Legal. Então, o primeiro passo aqui do método é mapear, né? Então, passo 1, mapear. E aí, para mapear, até para também a gente começar de forma pequena, enxuta, claro, você pode já mapear a sua área inteira, mas também pode mapear um macroprocesso, um fluxo mais relevante, escolher ali uma entregável primeiro para fazer esse mapeamento, certo? Isso. Eu recomendo começar pelo mais crítico. E aí, o que é mais crítico, né? Acho que cada gestor pode ter seus critérios de crítico, mas eu diria que é um fluxo mais relevante na sua área e que ele funciona muito mal. Legal. Vou pegar um exemplo aqui rapidamente, tá bom? Uma área de back-office de uma grande empresa tinha uma responsabilidade de receber casos de clientes, fazer uma análise de vários documentos e liberar uma aprovação ou uma rejeição. Isso é um macroprocesso, certo? Exatamente, exatamente. E esses processos críticos são aqueles processos que, se eles não funcionarem, sua área para, sabe? Perfeito. Se eles não funcionarem, seu chefe vai vir, vai te cobrar e não vai ser legal, entendeu? Então, começa por eles. Perfeito. Então, o primeiro passo aqui, mapear ali, né, um processo bem definido e realmente ter esse diagnóstico ali de como ele funciona hoje, muito bem feito, quem são os responsáveis, periodicidade, de onde vem as informações, fazer um mapeamento bem completo. Esse é o nosso primeiro passo. Sim. Feito isso, Edu, o que a gente faz na sequência? A gente precisa planejar. E aí, entendi, eu tenho todas essas informações, eu tenho todo esse mapeamento. O que eu preciso fazer? Então, antes de você sair implementando qualquer coisa num fluxo que você acabou de mapear, é importante que você repense como ele tem que funcionar. Legal. Vou seguir no exemplo que eu trouxe, por exemplo, né? Então, se eu vou planejar um fluxo e precisar receber informação, avaliar e tomar uma decisão com inteligência artificial, eu tenho que planejar como que a minha IA vai se conectar a esses dados, como que ela pode pensar e qual que é o resultado que ela precisa emitir. E, claro, também como que eu mantenho a governança e segurança desses dados. Essa é a etapa 2, então, do meu planejamento. E aí, quando você fizer esse plano, você precisa entender qual é o retorno que essa solução vai gerar. Isso é uma etapa que muitos gestores pulam e que mais de 95%, segundo um dado do MIT, mais de 95% das soluções elas não entregam resultado financeiro para a empresa. Por quê? Porque pulam essa etapa de calcular o retorno sobre o investimento. E esse ponto, né, do essencial de você realmente pensar no business case, ou seja, quanto de retorno que ele vai trazer para a empresa, até para ver se vale a pena, né? Porque a gente vê que hoje tem muita essa pressão, tem que usar IA, mas às vezes você está botando ali um algoritmo, uma tecnologia que nem precisava ou que nem vai dar retorno. Então, o passo 2 de planejar, de você fazer esse cálculo que o Edu comentou, é essencial, tanto para você conseguir o patrocínio dentro da empresa, quanto também para garantir que você vai fazer uma iniciativa que vai trazer resultado e retorno para você e para sua organização. E aí, Lucas, o mais importante dessa etapa e o mais até divertido de fazer dentro dessa etapa é sonhar. E aí, o que eu quero dizer com sonhar? É você, de fato, pensar no que vai ser essa solução que você vai construir, entendeu? Então, é nessa hora que você bota para fora todas as suas vontades, todos os seus objetivos. Claro que a gente organiza o que é mais importante, como é que a coisa funciona da melhor forma, mas é o momento de você ver o seu sonho começando a funcionar, entendeu? Então, é nesse planejamento que a gente faz um primeiro desenho de como vai funcionar. Ainda não vai funcionar, mas que você já construa ali uma tela, que você já comece a conseguir enxergar como é que você vai fazer isso, como é que vai ser a interface, essas coisas assim, sabe? Legal, e aqui entra muito o conceito que a gente falou, de que hoje está muito mais fácil você prototipar, você montar MVPs, então aqui também dá para trazer a própria tecnologia para simular ali como esse processo pode de fato funcionar, e aí você conclui bem aqui o seu planejamento para você poder ir para a próxima etapa garantindo que você sabe exatamente o que está fazendo e que vale a pena resolver aquele desafio com inteligência artificial, certo? Isso. Beleza, então, peguei a dor, que é a mais importante de ser resolvida, pensei numa solução para ela. Então, mapeei e planejei. Aí agora, a próxima etapa é executar. E aí, como a execução vai funcionar? Bom, se você fez seu dever de casa, de capacitar seu time para usar IA, você já consegue produzir alguma coisa aqui. Então, a gente está falando de construir os primeiros agentes, a gente está falando de construir as primeiras automações. Então, tudo isso você consegue, sozinho, produzir. Aí, na hora da execução, é onde você vai criar
automações, agentes, dashboards, é onde você vai ter ali o primeiro cheiro de como que vai ficar esse produto no final, mas que você já consegue usar. Então, que é o próximo passo, que é você usar. Então, Lucas, o que eu vejo é que muitas pessoas elas ficam esperando chegar na obra-prima, sabe? Mas o que você acha disso? Você acha que a gente tem que aperfeiçoar muito antes de usar? O que você acha que é uma boa prática? Legal, Edu. Todas as soluções, né, que a gente tem com nossos clientes, cara, elas nasceram muito rápido uma primeira versão e depois elas seguem escalando. Essa é a metodologia ágil. Tem até o que a gente chama do produto incremental, ou seja, uma primeira versão ali do produto capaz de ir para o mundo, começar a gerar resultado para os usuários e principalmente coletar feedbacks para você seguir evoluindo. Então você usar é muito importante. Não adianta fazer um projeto de 2 anos de duração. Isso aqui, pessoal, a gente está falando que tem que ser um ciclo que corre em semanas. Para rapidamente você botar a tecnologia na mão dos usuários, começar a gerar resultado e também começar a ter base para pegar feedback e seguir melhorando aquela tecnologia. Né? Isso. Você vai usar a tecnologia, você vai aprender com ela rápido, né? Então o pessoal fala muito, né, do errar rápido, né? Quanto mais rápido você errar, mais rápido você aprende, mais rápido você aperfeiçoa, mais rápido você tem o produto que você quer. Então, você usa esses aprendizados para que você possa aperfeiçoar e entender se é isso mesmo. Porque isso é importante também, Lucas. Você entender se isso está fazendo sentido. Porque às vezes a gente produz alguma coisa, um protótipo, alguma coisinha funcional ali e tudo mais, que a gente precisa entender se faz sentido, entendeu? Legal, Edu. Então até agora, só para recapitular, a gente falou, né, de você mapear, planejar, executar e usar. Tudo isso aqui num ciclo rápido de experimentação, em algumas semanas rodar esse ponta a ponta, né? E a partir desse uso você entra no aprendizado, então, que seria o nosso passo 5, que é aprender ali e coletar métricas, feedbacks, coletar realmente essa percepção do uso da solução ali na área e no dia a dia para você poder tomar uma decisão de próximo passo, certo? Exato, e não tem muito mistério aqui. Tá. Implementou um agente, vê se está funcionando direito, se está produzindo o resultado que você quer, entendeu? Está rodando direito, não está dando problema, não está dando dor de cabeça. Legal, você construiu o seu sua primeira iniciativa AI First. Então, algumas coisas que você pode fazer aqui nessa etapa, né? Pegar feedback de pessoas que estão usando, né? Então, se tem mais de uma pessoa usando, conversa com elas. Funcionou? Como é que tá? Tá legal? Tá mais fácil de fazer do que era antes? Então, é você coletar essas evidências. Legal, Edu. E aqui o segredo, pessoal, é começar simples. Então, como o Edu falou, a gente rodou isso aqui já com empresas, numa capacitação de AI Builders para estagiários, analistas, e durante algumas semanas ali, durante o ciclo, um estagiário foi capaz de criar aqui uma solução utilizável, que começou a gerar um primeiro resultado e permitiu coletar todo um aprendizado para poder tomar uma decisão de escalar ou não aquela solução, que é exatamente o nosso 6º e último passo aqui do ciclo, certo? Isso. Assim, não tem mistério você percorrer essas 5 etapas sozinho, tá? Do 1 ao 5, mapear, planejar, executar, usar, aprender. Você consegue fazer isso sozinho. Capacitando seu time, fazendo seu trabalho de casa direitinho, entendeu? Tudo isso dá para ser feito. E você consegue chegar no final disso aqui, entendendo se aquele objetivo que você tinha, né, de reduzir o tempo, sabe? De aumentar a qualidade de como é feito, etc., você consegue aferir no final se realmente você chegou lá. E aí, se você chegou lá, isso quer dizer que faz sentido eu deixar desse jeito, ou se ele pode gerar mais ganho ainda, eu posso escalar esse troço, entendeu? Legal, então agora você tem um ciclo completo para tomar uma decisão de escalar. E aí quando você escalar, aí sim você vai começar a trazer um ganho estruturante para a sua área e para a sua empresa. Né? E aí para a gente escalar, pessoal, se você fez todo esse ciclo aqui, você já tem uma base muito forte para escalar. Então se você tiver um bom usuário, um bom AI First Office dentro da sua empresa, você consegue escalar com as próprias estruturas e pessoas que você já tem ali na sua equipe. Mas aqui também você já tem ali um fluxo validado de solução que você pode trazer um parceiro externo, trazer ali numa empresa como a Autoil, por exemplo, ou alguma outra, para realmente pegar aquilo ali que você já comprovou e transformar de fato numa solução operacionável, realmente ali gerando ganhos estruturais e tomar esse próximo passo de escala, certo? Exato. Nesse passo especificamente, é um pouco mais complexo o gestor fazer isso sozinho. Porque aqui a gente está falando de construir uma solução que vai ser o alicerce de como sua área funciona, entendeu? Então, é muito importante que você construa direito para que essa solução ela possa durar muitos anos.
Se você constrói só usando IA ali, porque muita gente tem feito isso hoje em dia, né? E funciona. Se você constrói só usando IA ali e tudo mais, uma solução muito grande, você corre uma série de riscos. Porque se você não tiver um time técnico de desenvolvimento disponível para te atender e tudo mais, você vai estar criando uma caixa preta que você nem é capaz de entender como fazer, como usar, como melhorar, como aperfeiçoar. Fora todas as questões de segurança, né? Porque o que mais tem por aí são plataformas aí que foram criadas só usando IA e tudo mais, que não seguem nenhuma diretriz de segurança. Então isso é muito perigoso, muito arriscado. Então a gente recomenda fortemente nessa etapa 6 que você chame um conhecimento especializado, seja interno da sua empresa, seja um fornecedor. Bom, então aqui a gente pegou a solução, escalou ali da forma certa, com segurança, com todas as diretrizes. Isso é fácil de fazer também, dá para fazer em semanas esse processo de escala com toda robustez tecnológica. E ali você tem um output, que agora é uma solução tecnológica que vai ficar ali anos gerando resultado e valor para a sua empresa, para a sua área, para o seu fluxo de trabalho. Então, como eu comentei, o Replicaí é uma plataforma que está ali há mais de 3 anos na multinacional francesa, já gerou mais de 8 milhões de receita e segue gerando mais receita e melhorando o dia a dia do trabalho. Porque era um trabalho que antes precisava ser feito por um humano o tempo todo, refletindo, agora você tem uma plataforma gerando esse ganho de forma perene. Esse que é o legal da tecnologia, uma vez que você configura ela de forma bem feita, ela fica ali gerando valor e resultado por muitos anos de forma perene. Então, quando você faz esse ciclo aqui de forma iterativa, você repete esse ciclo, você transforma a sua área numa máquina de criar soluções digitais perenes que geram muito mais resultado, reinventam a forma de trabalhar da sua empresa. Isso vai te trazer muito resultado, porque você vai ser o protagonista, o champion, que conseguiu implementar isso aqui na sua área, na sua empresa. Isso. E aí, até exemplificando esse ciclo iterativo, a gente tem um cliente muito grande do setor de petróleo que está transformando absolutamente toda a área em AI First, 100%. Então as pessoas elas só validam as informações e tomam decisões. Então a gente estava falando assim de um fluxo muito grande de documentos que tomava muito tempo do time inteiro e que muitas vezes não tinha a qualidade devida de avaliação de todos eles e tudo mais, e que hoje é feito completamente pela IA. Então a gente está falando, né, de um aumento da qualidade da informação que vai para outra área. A gente também está aumentando até a satisfação, né, de áreas cliente, etc. A gente está falando aqui também de uma redução de custo muito grande, porque a gente está tirando horas, né, colocando horas aqui para a IA, tirando horas das pessoas para que elas dediquem a outras coisas. Então tem muitos outputs aqui quando você faz esse uso da IA de forma estratégica. Legal, Edu. E isso aqui é a maravilha hoje, né, do empreendedor corporativo, que você como gestor consegue implementar e construir isso aqui na sua área, se você for realmente o seu protagonista. E você criando essa máquina, essa estrutura, você vai ter muito resultado, muito reconhecimento ali na sua empresa e vai estar aqui de fato utilizando a inteligência artificial da forma certa, da forma estruturante e da forma que realmente gera mais resultado, né, Edu? E aí aqui, só para a gente também fechar essa parte aqui do Office, quais são outros elementos aqui importantes nesse ciclo de inovação contínua, de experimentação, que a gente precisa estar atento? Eu acho que as áreas elas precisam pensar na maturidade que elas têm em relação a como a operação delas funciona, se elas têm um arcabouço tecnológico decente, né? Então, assim, eu consigo plugar isso lá dentro e tudo mais. Se elas têm as questões de segurança bem mapeadas, se as métricas estão de validação, se está certo, se está gerando resultado ou não, estão decentes. E a gente também tem que falar de cultura, né? Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de orientar as pessoas da forma certa, capacitar as pessoas da forma certa e que as pessoas elas possam aplicar esse fluxo de forma iterativa, sabe? Legal, Edu. E aí tem uma camada aqui, né, que também aparece no método, que é a parte de segurança, que é uma preocupação muito grande que nós vemos ainda os gestores ali, as empresas, muito preocupados com essa camada de segurança. Antes de eu entrar nisso, eu queria só fazer uma observação que o maior risco de segurança hoje é você não implementar isso na sua empresa. Porque os usuários, os colaboradores, eles vão usar a inteligência artificial da forma que eles conseguirem. Se eles não tiverem uma diretriz, um guideline para fazer isso, eles vão pegar a informação da empresa e vão dar um jeito de passar para um chat GPT, para um cloud, para trabalhar por fora. É o que a gente chama de Shadow AI, que está aparecendo de monte, pessoal. Então, a coisa mais segura que pode ser feita é implementar isso aqui de uma forma organizada, estruturada e realmente liderar essa transformação. Mas aqui ainda falando de segurança, beleza, criamos ali, né, as soluções dentro da área que usam inteligência artificial, que tem essa camada ali dos algoritmos. Como que a gente consegue garantir a segurança, os limites, prevenir a alucinação dessa inteligência artificial? Quais são algumas boas práticas que a gente tem que implementar aqui nesse processo? Primeiro, tem que ter uma diretriz a nível organização. Então, qual é a ferramenta que vai ser adotada de forma corporativa?
Algumas empresas optam por usar o cloud. Algumas empresas optam por usar o Copilot. Algumas empresas... Enfim, isso tem que ser uma coisa organizacional, com as diretrizes claras, e as pessoas só podem utilizar essa AI. Esse é o primeiro step. Legal. E aí você está falando da camada de segurança para o power user, para o indivíduo usar a inteligência artificial da forma certa, Isso, né? Exato. Mas aqui a gente também precisa falar da segurança de quando você está dentro de uma aplicação AI First. Então a gente vai criar o sistema AI First da área, que vai ter uma IA ali, por exemplo, que vai tomar uma decisão, que vai responder, que vai sugerir uma resposta para um usuário. Como a gente consegue controlar e garantir a segurança do que está sendo respondido por essa inteligência artificial, por exemplo? De forma mais técnica, a gente precisa treinar o modelo, a gente precisa aferir as métricas de confiança, né? Então o índice de confiança, e aí a gente precisa ter certeza de que aquela resposta é a resposta certa. Então essa é a primeira camada de cautela que a gente precisa tomar antes de pegar o resultado e assumir ele como certo. A partir disso, a gente tem a segunda camada, que é a camada humana. Então, a gente acha que a inteligência artificial vai assumir alguma responsabilidade. Não vai. A inteligência artificial não vai tomar uma decisão e assumir as consequências dela. Quem vai assumir é você. E aí, Lucas, eu até trago uma discussão aqui importante, que é o que realmente é o papel do humano na era da IA. O que o humano tem que fazer para sempre ser relevante dentro desse circuito de uso da inteligência artificial dentro das empresas. Cara, perfeito, Edu. E aí, né, tem um conceito que eu gosto muito, que vem lá do Vale do Silício, que é o agency e taste. Ou seja, o humano ele tem que ter agency, que é a capacidade de pegar as tecnologias e, de fato, implementar aquilo ali para gerar resultado. Então, é ser automotivado, proativo e conseguir quebrar barreiras para implementar ali e gerar resultado. E o taste, que é essa capacidade de avaliação, cara. Eu vejo que as pessoas estão perdendo completamente a capacidade de avaliar o que é gerado pela IA, cara. Você abre as redes sociais, você vê cada coisa mal feita, né? Tem um trabalho porco ali que você sabe que foi uma IA que fez, e o humano, se você vai cobrar ele, vai perguntar e falar: ah, mas foi o ChatGPT que fez, ah, mas foi o Claude que fez. Não, o Claude, ChatGPT não faz nada, cara, isso é uma ferramenta, quem faz é você, então a responsabilidade é sua, né? E aí o que eu tenho visto muito hoje em dia é o personagem que simplesmente botou a IA para trabalhar para ele e ele não trabalha mais, né? Então, esse cara especificamente, ele usa a inteligência artificial como um substituto de si. Ele não é o tomador de decisão. Ele deixa a IA tomar a decisão por ele, né? Então, uma analogia muito boa, né? É você ser o chefe. Então, você é o chefe. E você tem a IA trabalhando para você. A IA te fala tudo que você tem que fazer e você só fala assim para tudo. Então, você não é chefe. A IA é o chefe, né? Porque a IA que está falando todas as diretrizes, tomando todas as decisões, fazendo tudo. Então, deixa eu dar o cargo de chefia para a IA, né? Ao invés da pessoa que está ali na cadeira. Então, é importante que vocês entendam que a IA ela é como se fosse um super especialista. Ela não vai tomar as decisões. Você que tem que entender o que está certo, o que está errado. Você que precisa validar a informação que ela traz. Você que precisa dar as diretrizes. Você que precisa dar todo o insumo que ela precisa para poder organizar essas informações e você decidir. E essa é a capacidade de julgamento, né? Que é o taste, que está cada vez mais rara, né? Porque é muito fácil, muito confortável para o cérebro humano delegar a responsabilidade para a IA, confiar ali que o que veio já tá bom e seguir o trabalho, né? Passar batido. Isso. Então, o que a gente provoca muito aqui, cara, pro gestor protagonista e para todo profissional de 2026 é não cair nessa tentação, cara. Você ainda é o dono, né? Você ainda é o mestre ali que tem que direcionar essa tecnologia, porque ela é só uma ferramenta, ela não vai assumir responsabilidade e ela não vai garantir a qualidade pelo resultado de si mesma. Quem tem que fazer isso é você, é o gestor protagonista. Isso. Esse é o papel principal do humano e do líder em 2026. Com certeza. Eu vejo o humano, na era da IA, tendo duas funções que são essenciais e que a IA nunca vai conseguir fazer pelas pessoas. A primeira é validar as informações. Então, dizer isso está certo, isso está errado, isso faz sentido, isso não faz. E a segunda é tomar decisões. Então, é só isso que você precisa fazer. Você precisa entender se essas informações estão certas e você precisa decidir. Então, esse é o papel do humano que eu vejo, assim. E aí eu incluiria um terceiro nisso, né? Que é a pessoa poder representar fisicamente a empresa nos lugares, né? Então, as pessoas que vão ser as pessoas valiosas do futuro são as pessoas que representam muito bem os valores daquela empresa, sabe? As pessoas que
batalham pelos interesses da empresa, que realmente estão preocupadas com os resultados e tudo mais, são essas pessoas que de fato vão ser as mais procuradas pelo mercado de trabalho no futuro. Cara, isso que o Edu falou é perfeito, porque para você poder fazer isso, você não pode estar lá apagando incêndio no operacional. Então você tem que conseguir ali realmente resolver, melhorar a forma de trabalhar da sua empresa no operacional, para você ter mais tempo para fazer esse papel estratégico, para representar a sua empresa, para se responsabilizar pelos resultados, né? Porque esse é o papel principal que o humano deveria fazer. A gente ficou mal acostumado a apagar incêndio, a resolver tarefa, porque antigamente era difícil fazer as coisas. Mas agora, com a IA cada vez mais conseguindo realizar as tarefas, sobra para o humano esse papel de julgamento, de decisão, de representatividade, de tomar a decisão, de enxergar o cenário e liderar, né? Então isso que o gestor protagonista tem que fazer agora em 2010, né? Tem que liderar. Tem que liderar. Tem que liderar. Acho que passou a era onde você fica esperando a ferramenta da moda chegar até a sua mão. Assim, eu acho que se você ficar esperando esse momento chegar, você já vai estar para trás há muito tempo. Então, chegou a hora de você, com tudo que você aprendeu, com toda a sua expertise, seu conhecimento, seu talento, botar isso realmente na mesa e aplicar a IA na direção que você acha que é a correta. Essa é a grande distinção de quem vai liderar o futuro, quem vai vencer o futuro e quem vai ficar para trás. Bom, Edu, então caminhando aqui já para o final do nosso episódio do Maestria, né, vamos recapitular então a jornada para que o gestor protagonista possa transformar a sua área, a sua empresa, o seu trabalho com inteligência artificial. Primeiro ele precisa pensar que existem 3 camadas de transformação. Tem o indivíduo, que sim, você tem que capacitar ele. Sim, ele vai gerar os primeiros ganhos, vai produzir os primeiros resultados. Ele vai ganhar no volume, mas não vai ser suficiente. Você tem a área, que aí você precisa ter uma estratégia a nível área. Você precisa pegar as suas metas estratégicas e desdobrar isso em como a IA vai favorecer e vai resolver essas dores do negócio. E por último, você precisa pensar, né, que dentro da organização existem diretrizes, existem metas, objetivos que vão ser cascateados até chegar em você. Então, essas são as 3 camadas que você precisa estar atento dentro da transformação. Pô, perfeito, Edu. E aqui a grande oportunidade para o gestor protagonista está na camada do meio, que é a camada da área. É aqui que ainda tem muita oportunidade que ainda não foi resolvida e que você pode gerar muito ganho de eficiência para a sua empresa e se destacar. Então vamos só também recapitular rapidamente aqui como o gestor protagonista consegue transformar a própria área em AI First. Ele tem que seguir esse ciclo, que é a estratégia AI First. Ele tem que se preocupar primeiro em ter a fundação, que são seus dados organizados numa fonte única na verdade. Ele precisa começar a implementar e criar seus primeiros AI First Systems. Então a gente deu uma série de exemplos, uma série de casos aqui distintos de aplicações que são muito incomuns. Então, criar essas soluções, esses produtos e ter eles rodando. E por último, ele precisa ter uma forma de funcionar, né? Uma cultura onde as pessoas trabalham em prol de gerar esses sistemas, de garantir que os dados estão sendo dados de qualidade e que tudo está funcionando de forma harmoniosa. Legal, então a gente está falando aqui do Foundation, do AI First Systems e AI First Office. Isso de forma cíclica, operando iterativamente na área do cara, até virar realmente uma área AI First e gerar esses resultados com essa tecnologia tão poderosa, certo? Isso, exatamente. E o caminho, assim, para ser AI First é um caminho, assim, infinito, porque o potencial é gigantesco, você sempre vai encontrar novas oportunidades de aplicar IA, então é seguir fazendo esse ciclo iterativo ad infinito. Perfeito. E aí o primeiro passo imediato é você conseguir mapear alguns desafios ali críticos do seu negócio, que são os seus inputs, para passar por uma esteira de 5 principais etapas: mapear, planejar, executar, usar e aprender, até você ter soluções ali que valem a pena escalar de inteligência artificial e você ir criando outputs ali, que são sistemas, que são realmente agentes ali integrados na sua operação, que vão ficar gerando resultado por muitos anos para você e para a sua área. Esse aqui é o ciclo que fecha ali a jornada do gestor protagonista em transformação digital e inteligência artificial em 2026. É aqui que as pessoas do seu time se tornam protagonistas também. É aqui que você se torna protagonista enquanto gestor e é aqui que as pessoas do seu time elas conseguem brilhar, elas conseguem aplicar tudo e realmente gerar resultados rápidos e gerar resultados muito mais grandiosos do que já foi possível no passado. Boa, Edu. Perfeito, cara. E agora, para encerrar aqui nosso episódio, né, vamos fazer aqui um ping-pong rapidamente com alguns tópicos quentes, né, aqui na mesa. E aí eu vou te fazer aqui algumas perguntas, tá bom, de assuntos aí importantes. E você vai trazer aqui uma resposta bem curta. Primeira coisa que vem aqui na sua mente, tá bom? Para cada palavra que eu falar aqui, beleza? Sim. Vamos lá. Empregos.
O papel das pessoas é de serem protagonistas, principalmente quando a gente fala de tomar decisões. Então, as pessoas que entenderem que elas vão ser as decisoras do futuro sempre vão ser pessoas valiosas. Pessoas que têm ali a capacidade de gerar resultados, ou seja, o exemplo que você deu, agency in taste. É a pessoa que consegue executar e a pessoa que sabe distinguir o que é bom e o que não é bom. Definitivamente, essas pessoas sempre vão ter emprego no futuro. Legal. Liderança. O líder ele é o responsável por arquitetar como a área funciona. Então, ele precisa mobilizar as pessoas, ele precisa organizar tudo que ele tem e ele precisa implementar os sistemas. Então, ele é o grande arquiteto disso tudo. E por ser o arquiteto, é ele que assina, né? Então, envolve ali uma responsabilidade de garantir de que isso mesmo está certo e está fazendo sentido. TI. A TI ela tem um papel muito importante, mas ela também precisa entender que as áreas precisam ter liberdade de fazer as coisas sozinhas. Conhecimento. Conhecimento ele pode ser só uma commodity disponível para qualquer um, ou ele pode ser um conhecimento autoral seu que você aplica como ninguém. Bom, e aqui, Edu, para fechar, né? Vamos falar aqui da nossa IA favorita. Começa aí, qual que é a sua IA favorita? O cloud, neste momento que está sendo gravado, é o melhor de todos. Mas se você quiser fazer pesquisa na internet, etc., eu também uso o Gemini. E você, qual que é a sua AI favorita? Hoje eu estou usando muito mais o Cloud, pago o plano de mais de R$1.000 por mês ali do Cloud Max, e realmente ele é muito diferenciado no que ele é capaz de gerar, mas o Cloud ele só serve para realmente o meu uso pessoal, né? Mas o que realmente gera valor é você ter toda a estrutura que a gente comentou aqui no episódio, e aí o LLM que você coloca ali, se vai ser o da OpenAI, da Anthropic, o resultado vai ser muito parecido. Então, numa escala ali de uma estrutura AI First, né, com AI First Systems, não vai dar muita diferença se você vai usar o Cloud da Anthropic, se vai usar os modelos da OpenAI, do Gemini, vai sair elas por elas. Sim. E aí, Edu, uma última dica aqui, tá? Para o gestor protagonista sair desse episódio aplicando algum aprendizado novo, algum conceito novo, já ter uma vantagem. O que eu diria para o gestor é que não dá para ficar esperando. Não vai chegar a ferramenta mágica que vai resolver seu problema. Você vai ter que construir. E aí, para você construir, você precisa começar mapeando tudo. Então, mapeie o processo mais crítico, comece a entender se realmente gera o retorno que você quer. Aplica isso, aprende, usa, aprende, e aí, enfim, você realmente escala. Você precisa ser o protagonista. Se você não for o protagonista, a sua concorrência vai ser. Se você é um gestor protagonista que chegou até aqui, gostou desse episódio e quer revolucionar sua carreira em 2026 nessa era tão poderosa, mas também tão incerta que a gente está vivendo, segue aqui o canal da Maestria, onde a gente vai estar sempre trazendo novas dicas, insights e formas de você se destacar com tecnologia na sua carreira. A gente também vai colocar aqui nos links o material que foi aqui apresentado hoje, bem como também alguns cases para referência, inspiração para você utilizar na sua área, e dá o like aqui no vídeo e até a próxima. Valeu, Edu. Até mais.